Ô, professor, peço desculpa, gente. Caiu a live, eu tô voltando agora. Obrigada a presença aqui de pessoas queridas. Ô, professor Oscar, desculpa. Caiu Não, isso novamente. acontece. Eu espero que tenha ficado salvo. Se não tiver Tá mais. ficado salvo, a live está sendo maravilhosa aqui. Depois a gente vai ter que marcar outra, se não ficar salvo, viu? Mas vamos lá, professor. Você estava continuando, né? Eu acho que quando eu tenho a impressão que quando eu saí, eu estava perguntando, sem querer assustar o Poder Judiciário, mas aí se a inobservância dessas normas em relação à aplicação da LGPD, se elas trariam alguma sanção. Eu acho que foi nesse momento que eu saí, que eu perdi a live. Eu não sei se o senhor falou alguma coisa Tá. mais. Eu não tinha escutado. Eu não tinha escutado a pergunta. Eu tinha comentado, só para complementar o que eu estava terminando de falar, que na bom parâmetro, a França, em 2019, aprovou uma lei, a Lei 222 de 2019, que é a Lei de Acesso a Dados Judiciários. Ela muda várias leis, códigos e códigos de organização judiciária e administrativa, e tem um artigo que ficou bastante conhecido, inclusive mencionado em vários textos aqui no Brasil, que é o artigo 33, que prevê que os nomes, apelidos de pessoas naturais mencionadas na decisão devem ser ocultados antes Perfeito. de divulgar a versão pública. Isso que eu tinha falado sobre essa pseudo-anonimização. E, além Certo. disso, qualquer elemento, qualquer dado na decisão que possa identificar alguma pessoa natural, se isso levar a algum tipo de risco de segurança, a segurança ou violação de direito de privacidade dessas pessoas, também devem ser ocultados na versão pública da decisão, que eu acho que mais se enquadra nisso que eu falei até agora. E sobre as sanções, né, o judiciário, como também um destinatário da LGPD nesse papel de agente de tratamento de dado pessoal, se houver algum incidente, alguma violação com dados pessoais dentro de processo judicial, em tese, o Estado ou a União também pode ser responsabilizado por isso. E a gente precisa, é uma preocupação grande que nós precisamos ter, porque o Brasil tem um índice muito alto de litígios, né? A gente tem um grande número de litígios, são 80 milhões, quase 80 milhões de processos judiciais em tramitação. É claro que muitas partes se repetem, mas a gente precisa fazer um cálculo aí por baixo, considerando que cada processo tem no mínimo duas pessoas litigando, mais advogados, testemunhas, peritos e outras pessoas, não exagero dizer que praticamente toda a população adulta no Brasil tem o seu nome, já foi mencionado pelo menos uma vez em processo judicial, e às vezes com CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, e isso tudo fica muito exposto e o judiciário, dentro de processos eletrônicos, é uma vulnerabilidade que precisa ser objeto de preocupação, e era algo que internamente a gente sempre tinha essa preocupação com a proteção desses dados e informações dentro de processos judiciais, e infelizmente isso chegou ao judiciário também. Né? Já há alguns Verdade. anos isso acontece, no ano passado principalmente, com a queda de sistema do STJ, com invasão, ou tentativa de invasão aos sistemas do TSE durante eleições municipais. Esse ano nós tivemos outros tribunais de justiça também que ficaram alguns dias com sistemas indisponíveis por ataque, por invasões. Então a gente precisa ter cuidado É. com esse tratamento de dados pessoais dentro dos processos judiciais, porque o judiciário também pode levar à responsabilização do Estado ou da União com a ocorrência de incidentes, né, com dados pessoais informados do processo. Aí é uma questão importante também que me preocupa, que é essa coleta indiscriminada e sem controle que se faz sobre a base de dados de acórdãos dos tribunais. Né? É um serviço que tem crescido muito no Brasil, já com Muito. jurimetria e com outros tipos de serviços, e até a dificuldade normal que hoje tem um advogado hoje que precisa procurar decisões de tribunais, ele não consegue, não tem uma base única. É Né? Se vai verdade. elaborar uma petição em qualquer matéria, vai ter que abrir sites de vários tribunais para pesquisar decisões sobre aquele assunto. E aí nós já temos várias empresas que prestam esse serviço,
que criaram base de dados a partir desses acordos dos tribunais para unificar, e aí nós não sabemos o que tem nessas bases de dados, que dados estão informados ali, qual é o uso que vai ser feito deles, e muitas vezes são bases de dados onerosas, né, que são serviços pagos, né, ou em sites ou em serviços pagos, e isso é um problema porque quando nós informamos os dados de partes, testemunhas ou de outras pessoas no processo judicial, nós estamos com o objetivo daquela finalidade, né, que é informar, fornecer o dado para cumprir uma finalidade dentro do processo judicial. O judiciário trata os dados com a base legal de exercício regular de direitos, né, que a gente tem tanto no artigo 7º quanto no artigo 11 para os dados pessoais sensíveis. Só que quando isso é tirado do processo e usado para outros fins, nós também estamos violando a LGPD. Isso é uma questão muito interessante. O STF foi agora no primeiro semestre, afetou isso a uma repercussão geral, que é o tema 1141, da repercussão geral do Supremo. É um caso aqui do Rio Grande do Sul. Eu até vou anotar. Uma pessoa moveu uma ação trabalhista contra o ex-empregador, e aí esse é outro problema, né? Na Justiça do Trabalho não é possível fazer pesquisa pelo nome da parte, mas a partir do momento que o acórdão é divulgado no site do tribunal, é coletado por outros sites que vão divulgar aquele acórdão, se eu faço a pesquisa pelo nome da parte no Google ou em qualquer outro buscador da internet, eu vou achar o nome da pessoa. Eu vou saber que ela moveu uma ação trabalhista contra alguém. E aí ela promoveu uma ação aqui na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul de indenização contra a empresa que mantém um determinado site aí que divulga acórdãos de tribunais e contra a Google. E isso levou, junto com outros processos, ao IRDR número 16, aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o que o TJRS decidiu? Seguindo a jurisprudência, não digo jurisprudência, mas as decisões que o STJ tem sobre casos semelhantes, nós temos do TJMG, do TJSP e de vários outros TJs no Brasil sobre esse assunto. O TJRS aqui no IRDR 16 decidiu o seguinte: dados públicos fornecidos em processos públicos, se são coletados e divulgados em outros sites, como acórdãos daquele tribunal, isso não gera nenhuma violação ao direito de intimidade, não causa abalo moral, porque foram dados públicos extraídos de um site de tribunal e estão sendo divulgados em outro site. E aí o curioso é que esse recurso extraordinário que chegou ao Supremo não foi recurso da parte autora, mas da parte vencedora de uma das empresas que foram processadas, que quer ampliar essa eficácia territorial que no RDR é estadual para a eficácia nacional. Isso foi o primeiro caso em que o STF apreciou sobre esse assunto, reconheceu a repercussão geral. E isso é um problema porque, em princípio, como é caso anterior, eu não sei como o STF vai analisar essa questão. Mas se for julgar essa discussão com base na LGPD, a gente precisa enfrentar esse caso sob esse ponto de vista, de que um tribunal divulga acórdãos porque aqueles dados foram fornecidos para aquela finalidade específica dentro do processo e tratados com a base legal exercício regular de direito. Uma empresa que coleta esses dados e vai divulgar de forma gratuita ou onerosa é uma outra finalidade, precisa de uma outra base legal. Perfeito. Né? Não é automaticamente validado pela LGPD o fato de ter dados publicados na internet. Perfeito. Não se pode usar de forma livre. Até porque dado pessoal é direito da personalidade. O professor Marcos Erhard, que é aí ele é de Alagoas, se não me engano, espero que eu não esteja errando a cidade dele, ele fala muito bem que dado... Ele é de Alagoas, né? Professor da Universidade Federal. Ele fala muito bem, eu gosto muito da expressão que ele usa, que ele diz que o dado pessoal é uma projeção da personalidade. Então, o fato de eu ter um nome e outros dados divulgados numa decisão judicial não significa que qualquer pessoa pode coletar e usar livremente para outros fins. A LGPD dispensa o consentimento, mas não dispensa a indicação de base legal e da observância da LGPD nessa coleta de dados de decisões judiciais.
Entendi. Professor, até é uma colega aqui, nossa, Carla, que até trabalha comigo lá aqui no TJ a gente tem discutido muito, ela falou aqui que ele é alagoano, então fique Alagoano, lá tranquila. de Maceió, né? Então eu não errei o estado dele. É, exatamente. Mas essa preocupação, professor, depois até vou compartilhar, não sei se o senhor já leu, mas eu recebi um dia desse um texto muito interessante falando essa questão da base de dados. Então, o tribunal se preocupar com a base de dados deles é muito importante. Para quem trabalha com emendas, é muito importante isso, né? Para a questão da LGPD também é muito importante essa preocupação com a base de dados. E isso pode trazer realmente sanções ao tribunal também, né? Qualquer um exercício não regular desse direito, né? E aí é a preocupação que eu tenho de a gente ter essa divulgação livre, né, de dados pessoais e a falta de controle que isso gera. Né? Porque a partir do momento que os dados constaram na decisão judicial e são divulgados ali, seja na consulta processual, seja na base de dados de acórdãos de decisões judiciais do tribunal, se perde o controle. Né? Porque é É. muito difícil fazer auditoria de quem consultou, de quem acessou, de que dados extraiu daquela decisão judicial, qual é a finalidade daquela pesquisa. Né? Hoje no Brasil ainda é pouco falado, mas existe um comércio aí de cessão de créditos de precatórios, né? É. De empresas que fazem pesquisa de processos com precatório aguardando pagamento, procuram a pessoa para oferecer pagamento ali de 20, 30, 40% do valor em troca da cessão desse crédito. É isso tudo a partir de dados públicos que se podem livremente se pesquisar no site dos tribunais É muito e que não preocupante. deveriam ser públicos. Pessoal, só fazendo aqui uma esclarecendo, eu não sei se nossa live vai ficar gravada. Professor Oscar, eu não quero tomar muito seu tempo, eu sei que a gente tinha uma hora aqui, então assim, eu quero aproveitar ao máximo, mas eu não quero ser inoportuna. Mas a nossa live, pessoal, só para quem entrou agora e quem estiver nos ouvindo depois, a live da gente teve uma interrupção. Então, eu não sei se ficou gravada a parte anterior da nossa live, né? Mas só esclarecendo aqui, o professor Oscar aceitou esse convite. Eu lhe agradeço mais uma vez, professor. O professor Oscar Valente, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juiz federal. E como eu tenho esse curso de emendas, eu queria fazer esse link com a questão da LGPD também, por isso que a gente promoveu essa live. E aí o professor Oscar estava explicando aqui para a gente essa questão da aplicabilidade, né, professor, da LGPD em processos judiciais, na elaboração de decisões judiciais, e até pegando uma filinha aqui dos seus artigos, professor, que até teve uma colega aqui que falou, não deixe de indicar livros, aí isso aí vai ser com o professor Oscar, ele vai indicar. E podem consultar o blog dele, que tem artigos maravilhosos. Todos eu resumi aqui no meu material. Vou mandar para você, Carla e Rosa, para as duas aqui. Eu já falei para as meninas que eu vou mandar para elas, mas você estava falando aqui, professor, essa questão da aplicabilidade da LGPD nas decisões judiciais. E aí eu vi que o senhor faz referência ao princípio da territorialidade, né? O artigo 3º, inciso 1 da LGPD. O senhor fala também a questão das hipóteses de não incidência da LGPD, que está no artigo 4, e nessas hipóteses de não incidência não estaria os litígios judiciais, então a LGPD se aplica, eu não sei se eu entendi certo. Eu achei curioso, professor, eu queria ver só se o senhor rapidamente esclarecia isso com a gente aqui, a questão da não aplicabilidade da LGPD em processos criminais. Na verdade, como o senhor muito bem pontuou nessa live aqui, que eu acho que a gente tem que ter isso como parâmetro, da questão da necessidade, né? O que é necessário estar naquela decisão, tomando muito cuidado, porque realmente a gente tem que tentar compatibilizar o direito à intimidade com a publicidade dos atos, né? Então, nós estamos acostumados com essa publicidade, mas até que ponto essa publicidade, até que ponto é preciso colocar aqueles dados, né? Mas aí, professor, se o senhor puder esclarecer rapidamente aqui para a gente, sem tomar tanto seu tempo, essa aplicabilidade ou não da LGPD em processos criminais, como isso ficaria, que até quando eu for ministrar o curso para alguns gabinetes de crime, e aí eu vou dizer que não tem que se preocupar com a LGPD. Sim e não. Sim e não. Também me preparando para hoje e revendo isso, eu sempre gosto de gravar uns vídeos curtos que eu ponho também aqui no São Instagram, no meu canal do maravilhosos, YouTube. Eu tenho um gravado que eu quero ver se jogo na semana que vem, falando sobre isso, mas também vou falar aqui já com antecedência.
né? Porque uma das exceções que a gente tem lá no artigo 4º, inciso 3º, acho que é a linha D, vê que a LGPD não se aplica a investigações e repressões criminais. Nem inquéritos e processos criminais não se aplica a LGPD. E aí nós temos até, já está em tramitação, foi designada uma comissão que entregou um anteprojeto ao Congresso Nacional em novembro do ano passado da LGPD penal, a chamada LGPD PEN. Ela é bastante parecida em grande parte com a LGPD, mas com questões específicas do processo criminal. Eu acredito que ela deva ser aprovada em breve, acho que deve ter uma tramitação rápida, até pelas semelhanças que ela tem com a LGPD. Mas ainda que ela não seja aprovada, isso não significa que a gente não precise se preocupar com proteção de dados pessoais em inquéritos e processo criminal. Porque aí, voltando ao que eu falei agora há pouco, com essa coleta livre e indiscriminada que nós temos, e automatizada por bots e por algoritmos, inteligência artificial, de decisões judiciais nos sites, na consulta processual e principalmente na base de jurisprudência dos tribunais. Por quê? Por enquanto a LGPD penal não for aprovada, nós não vamos, entre aspas, precisar nos preocupar com a aplicação da LGPD em processos criminais. Só que isso não significa que a gente não vai precisar proteger dados pessoais em processos criminais. Porque a partir do momento que a decisão vai ser publicada na consulta processual e no site do tribunal, ela também vai poder ser coletada e usada para outras finalidades. Se alguém consulta essa decisão, seja no site do tribunal, seja em outro site, para um outro fim que não seja o uso no processo penal, a LGPD vai se aplicar e proteger também esses dados pessoais. Então, por exemplo, a apresentação de uma certidão negativa para um concurso público ou para um processo de seleção de emprego. É um documento que tem relação com o processo penal, mas que vai ter, a LGPD vai se aplicar sobre ele porque são dados pessoais retirados de um processo criminal e usados para outra finalidade. Então, foi por isso que eu tenho também dito e defendido que nós precisamos, esse mesmo cuidado que eu falei nessa conversa que nós tivemos hoje, que nós precisamos ter nos processos judiciais, isso se aplica também ao processo criminal, porque a partir do momento que esses dados são divulgados, eles podem ser usados para outros fins que não o processo crime, e aí a LGPD vai se aplicar também sobre esses dados pessoais e vai proteger esses dados pessoais que foram ali inseridos em alguma decisão proferida, seja no inquérito policial, seja no processo criminal. Perfeito, professor Oscar. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Pessoal, agradecer a presença de todos aqui. Quem perdeu a live, se a live anterior não ficar salva, podem ir no blog do professor Oscar, imprimir, pegar os artigos dele e ler, que vocês vão aprender. O senhor já está convidado, professor, para uma live no Quarto Excepcionais, então quem perdeu aqui, a gente vai agendar. Eu não vou lhe aperrear, mas eu vou oportunamente falar para a gente marcar, porque esse realmente é um assunto muito importante. Eu acho que eu até disse, quando o senhor aceitou o convite, eu fico muito agradecida, porque eu sei que a abordagem que o senhor faz no Insta também não é só ligada ao judiciário, a LGPD é um mundo. Então, lhe agradeço por estar aqui com esse olhar mais voltado, né, para as decisões judiciais. A gente tem muito que aprender ainda, né, e crescer nisso aí. Eu desejo boa sorte, professor. E obrigada por estar aqui com a gente, obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou deixar agora essa parte da live gravada e a gente vai se falando, né? Fique à vontade também, professor, para se quiser falar alguma coisa aí para o pessoal. Muito obrigado, agradeço. Também está sendo cobrado em concursos, né? Agora no Banco do Brasil, a OAB também agora já está em edital, em vários concursos também já está sendo cobrada a LGPD, já é preocupação dos concurseiros também. Já aceito o convite, eu falei isso, eu gosto muito, acompanho o Quartas Excepcionais no YouTube, recomendo que todos assistam, tem muitas lives excelentes ali em processo civil. E fico à disposição, se não ficar gravado aqui, se a gente puder repetir lá, ou falar de alguns temas mais voltados também para o processo, fico à disposição para a gente conversar de novo. Professor, muito obrigada.
falando um pouco aqui rapidamente sobre o Quartas, realmente, o Quartas, professor, é um projeto que surgiu num evento que eu fui com a minha amiga Ive, e engraçado que a gente gosta muito de não é que a gente goste, é que a gente diverge em alguns pontos. E eu acho engraçado que tem vezes que eu não estou sabendo divergir dela, ela me ensina a divergir dela, e Ive é super preparada. E assim, estar com ela naquele programa do Quartas Excepcionais tem sido assim uma oportunidade muito grande de estudar. Então, para mim, a gente sempre aprende, né? É muito crescimento. Então, quem quiser também nos acompanhar lá, será um prazer. E em breve o professor Oscar vai estar com a gente lá. Muito obrigada a todos. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Obrigada, professor. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite.